Olá, salve! Olha, eu queria agradecer as mensagens que vocês mandaram quando eu fiz aquela pergunta sobre o que era felicidade para vocês. E muito obrigado por vocês que tiveram a oportunidade em partilhar, também a coragem de partilhar um ponto de vista, né? Algumas pessoas me mandaram pelo WhatsApp, outras me mandaram inbox no Instagram, outras responderam em público. Eu queria agradecer cada um de vocês. As mensagens foram todas recebidas com muito carinho. Algumas mensagens me surpreendeu também. E o que me lembrou foi uma frase do Falcão, do Rapa, que é uma frase assim: tem gente que tem a mania de achar alegria aonde muitos dizem que não. Isso vai fazer sentido quando eu explicar algumas das respostas, ou o resumo das respostas que vocês, meus amigos de estradas e minhas amigas de estradas que partilham comigo, porque essa é uma forma da gente que está aqui na estrada também poder partilhar e conversar com as pessoas mais próximas, né? Então, muito obrigado. Eu diria que eu fiquei mesmo feliz com as respostas que vocês mandaram, pelo aspecto positivo, né? E era isso. Depois eu faço a conclusão sobre isso. Eu também disse que ia dar a minha opinião, né? Que é só mais uma opinião, né? Não existe verdade absoluta. A única verdade que, na minha opinião absoluta, é a existência de um grande engenheiro que criou toda essa engenharia nesse mundo aqui, né? Uns podem chamar de Deus, eu também o chamo assim. Indo para minha resposta. Por onde que eu começo? Bom, existem algumas pesquisas. Isso são pesquisas, são dados de países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Estamos a falar em questão econômica, em questão financeira, né? E resumindo bastante, que às vezes eu acabo dando muita volta, eu não fico fazendo pauta para fazer vídeos assim, nem tópicos, mas existem algumas pesquisas, não muito antigas, pesquisas recentes inclusive, que mostra, por exemplo, que os países mais ricos, eles têm uma grande taxa de suicídio, né? Ou seja, de números, por exemplo, assim, a cada 100 habitantes, os países ricos, vamos colocar assim, eles têm uma taxa de 10, 20, 30 suicídios por ano, por exemplo. É um número para a gente ter uma base, né? E os países mais pobres, menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, eles têm uma taxa na média de, por exemplo, 10, 12, 15 suicídios. Ou seja, foi constatado que os países mais pobres, eles têm uma baixa taxa de suicídio. O que é que isso significa? Existe um outro estudo que está correlacionado a essa questão de países ricos e países pobres, que tem a ver também com a qualidade de vida, né? Que por exemplo, assim, quando economicamente a gente chama de PIB, né, Produto Interno Bruto, que tem a ver com a produção do país, o quanto o país produz anualmente, existe uma outra linhagem que eles deram o nome em português, como se fosse FIB, né, Felicidade Interna Bruta. Eu achei super engraçado quando eu vi esse termo, porque eu não conhecia. E o que acontece? Nos países, eu vou precisar fazer uma ultrapassagenzinha aqui. Nos países mais pobres, eles possuem uma qualidade de vida, e eu posso dizer até, aí eu digo mais uma opinião minha, corroborando com as vossas respostas, né? Que os países mais pobres, eles têm um sentimento de espiritualidade mais aflorado, né? Enquanto os países mais ricos, os países mais capitalistas, eles são países mais frios. Países mais frios não em termos... E também, pronto, pode também existir, por exemplo, aqui na Europa a gente sabe que existe um alto índice, por exemplo, de suicídio, mas não tem a ver só com
a temperatura, eu queria dizer, né? Mas em si também com essa questão da qualidade de vida que foi constatado através dessas pesquisas, né? Eu achava no passado que isso era mais influência da temperatura, né? Eu achava que os países, e certamente isso também influencia bastante, mas quando a gente observa as pesquisas e verifica que os suicídios está relacionado a questões muito mais econômicas do que de temperatura, esse achismo, posso colocar assim, né, que a temperatura, que só a temperatura que gera depressões e consequentemente suicídios, não, tem a ver também com a qualidade de vida econômica. Parece que através das pesquisas eles constatam que as pessoas mais ricas são as pessoas mais frias ou mais cruas espirituais. E certamente alguns de vocês vão concordar, outros não, é completamente normal, né? Mas a gente pode observar através do que a gente vê mesmo no mundo que isso de fato é uma verdade, faz todo sentido, né? Ou seja, e comparando assim, por exemplo, dois países que eu lembro que eu vi, que era um país que é Singapura, que é um país completamente capitalista, é um país que tem muita produção inclusive tecnológica, e outro país que era Costa Rica, que é um país já muito mais subdesenvolvido comparado a Singapura. E a qualidade de vida, o FIB como eles chamam, né, do país da Singapura, que era um país mais rico, eram pessoas mais tristes, ou seja, produziam muito, mas eram pessoas mais tristes. E o país deixa eu ver aqui, tá tranquilo. E o país da Costa Rica, por mais que as pessoas fossem mais pobres, elas eram pessoas com uma qualidade de vida melhor, elas tinham mais satisfação na qualidade de vida delas. E isso corrobora com as respostas que vocês me passaram. Não foram muitas não, mas das que eu recebi, a gente observa que existe uma espiritualidade, existe uma simplicidade maior na forma de ver a vida, e isso ajuda muito melhor. Lembrem de uma frase: você não é o que você pensa. Alguns amigos meus já ouviram eu falar sobre isso. Talvez no final eu consiga concluir com mais coesão isso, né? Deixa só eu observar aqui como é que está aqui a situação. Enfim, essa era a questão das pesquisas, né, que eu estava falando. A outra tem a ver mais com estudo científico. Como a gente sabe, o estudo científico ele analisa questões muito mais palpáveis, né? Então, ou seja, questões mais físicas, mais reais. Esse lado mais metafísico, a ciência que nós conhecemos, ela não explora esse lado ainda, né? Porque eles estão começando a explorar através do princípio da física quântica, mas está muito longe ainda deixa eu ver aqui, já está tudo bem, mas está muito longe ainda da física conseguir provar através de forma empírica, né, essas questões mais metafísicas. Mas voltando para a ciência, que eu estava aqui agora tomando cuidado aqui com a ultrapassagem, voltando para a questão da ciência, a ciência constata dois caminhos que eles dizem, por exemplo, para a felicidade, né? Um dos caminhos tem a ver com a questão psicológica, né? Ou seja, a felicidade tem a ver com a expectativa que as pessoas criam. Por exemplo, uma pessoa, quando ela arruma um trabalho, ela fica feliz. Estou dando exemplos muito genéricos, né? Ela fica feliz, mas logo ela tem aquela necessidade de querer crescer, de querer, vamos dizer assim, evoluir, né? Então, quando ela recebe uma promoção no seu trabalho, isso gera um outro tipo de felicidade. Questões psicológicas, por exemplo, aí tem muitas, a gente pode pegar muitos exemplos, por exemplo, né? Deixa só eu tomar cuidado aqui, espera lá um segundo que eu já volto aqui. Opa! Ou seja, eu estava falando das questões psicológicas, né? Ou seja, por exemplo, nós podemos aí, por exemplo, no passado,
as pessoas tinham um tipo de vida diferente da nossa, certo? A forma de consumo era diferente da nossa. Hoje, com um país muito mais globalizado, com um país muito mais capitalizado, né, a gente vê que as nossas expectativas são muito diferentes das expectativas dos nossos antepassados. No passado, as pessoas, por exemplo, sei lá, uma pessoa que vive no campo, né? Se a lavoura dela, se o plantio dela, vou colocar assim, se o plantio dela saísse bem, ela se sentia super satisfeita, né? Ou seja, ela já ficava feliz porque ela sabia que ela tinha o seu sustento, vamos colocar assim. E existem várias formas, por exemplo, uma pessoa que compra um carro, uma pessoa que compra uma casa, uma pessoa que faz uma viagem, né? Isso tudo são expectativas psicológicas, objetivos que nós colocamos para nós, né? Que quando a gente realiza, nós nos sentimos bem, nos sentimos felizes, né? E aí cada um de vocês podem pegar, por exemplo, os exemplos das vossas vidas e ao redor também, para pegar isso como exemplo. A outra vertente que eu não falei ainda, né, tem a ver com a vertente biológica, né, que tem a ver com toda a nossa genética, com a nossa bioquímica do nosso corpo, né? Por exemplo, quando você toma uma cerveja, você tem um determinado tipo de prazer. Isso durante muito tempo, né? O prazer ou a dor era o que eles diziam que era o que eles consideravam felicidade. Ou seja, muito tempo atrás, filósofos gregos assim, eles diziam que a felicidade estava relacionada ao prazer e à dor. Ou seja, se você tinha prazer, você era feliz, né? Ou seja, se você tomasse uma cerveja, você era feliz. Estou dando exemplos químicos do nosso corpo, que são reações que nosso corpo reage através de coisas que nós fazemos. Por exemplo, o ato sexual. O ato sexual traz um prazer enorme. Isso estava associado à felicidade, por exemplo, né? E as drogas, por exemplo, as drogas, elas trazem um prazer para o corpo, porque se não fosse bom as pessoas não usavam. Na verdade, as pessoas usam porque elas recebem uma carga de prazer. E pronto, depois entra outras questões difíceis, mas isso é outra coisa, a gente não está aqui para avaliar isto, né? A gente está aqui só para dizer com relação à nossa bioquímica, que quando nós, como é que se fala? Interagimos através dos nossos sentidos, dos sentidos, por exemplo, como o paladar, quando você come uma comida gostosa, né? O tato, como eu acabei de falar, em atos sexuais, ou um abraço, por exemplo, também. Teve uma colega nossa que colocou que felicidade para ela é estar dentro de um abraço. Tem a ver com essa questão da bioquímica também, né? Da cerveja e entre outras coisas, por exemplo. Então a ciência, tô aqui quase uns 10 minutinhos já, né? Vou tentar ser mais breve. Então a ciência, ela constatou esses dois caminhos, que era o caminho psicológico, que é através das expectativas que nós criamos, e o outro caminho tem a ver com o caminho da bioquímica, que é a reação química que o nosso corpo recebe através da nossa interação com esse mundo material, com esse mundo que nós vivemos, né? Então a ciência, ela explica esses dois caminhos, né? Muito tempo filósofos antigos relacionavam, por exemplo, ao que eu falei, que a felicidade estava relacionada ao prazer, né? Concluindo um pouco do que eu quero dizer, Buda, por exemplo, ele diz que a busca pela felicidade é o caminho da infelicidade. Por quê? Porque quando você busca algo, você cria uma expectativa, né? Ou quando você atribui a felicidade a algo sensorial, seja paladar, auditivo, uma música, por exemplo, visual, aquilo que você vê com os olhos, que você gosta de ver,
Por exemplo, hoje no mundo da internet, por exemplo, que você assiste, né? Ah, eu gosto de filmes assim, eu gosto de filmes assado, eu gosto de assistir isso, eu gosto de assistir aquilo. Ah, eu não gosto de assistir isso, eu não gosto de ver aquilo, gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo. Quando você entra nessa dualidade, quando você atribui a sua felicidade em cima disso, dessas expectativas, seja psicológica ou seja sensorial, ou seja, é a busca pela felicidade. Essa busca pela felicidade te gera a infelicidade. Por quê? Porque quando você cria expectativas atrás da felicidade, você pode até ter felicidade momentânea, né? Mas não é uma felicidade que te mantém, vamos dizer assim, sereno, que te mantém em paz e harmonia, vamos dizer assim, ou feliz constantemente, vamos colocar, né? É por isso que ele diz que nós devemos desapegar o máximo possível dessas coisas materiais, ou também, como a ciência também estava dizendo, dessa questão psicológica, que são as expectativas. O ser humano está sempre ansiando por mais, ele parece que quer sempre mais, não é? Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Então essa busca incessante é o que gera a felicidade, a infelicidade, no caso a tristeza. Então ele diz que a busca pela felicidade é o que gera a infelicidade. Lembra do que eu falei, que você não é a sua mente? Eu ainda não esqueci. O que é que significa isso? Significa que, agora eu vou fazer uma reflexão mais pessoal minha. Significa que quando você cria expectativas, você gera essa frustração. Ou melhor, você pode até conquistar isso. Você comprou um carro, mas vai chegar uma altura que aquele carro já não vai te satisfazer mais. Você vai comprar uma roupa, vai chegar uma altura que aquela roupa já não vai te satisfazer mais. E deixa eu jogar isso aqui. Entende? Então essa busca incessante, atribuindo a felicidade nas coisas, ela não te gera uma felicidade plena, né? A mesma coisa, como a ciência fala, por exemplo, tem a ver com a felicidade nas coisas, né? Que gera uma reação química no nosso corpo prazerosa. O que eu quero dizer com isso? Tudo parte da sua mente. Por quê? Tudo parte da sua mente. Seja as expectativas, como seja a atribuição que você atribui às coisas do mundo. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Tem pessoas que é viciada em sexo, tem outras pessoas que não é viciada em sexo. Então, essa pessoa que não é viciada em sexo, atribuir a felicidade a isso, para ela não é felicidade isso. Talvez para ela seja uma meditação, talvez para ela seja assistir um filme, por exemplo. Entende? Então, essa reação, eu estava falando da reação química, né? Então vamos lá, por exemplo, outra pessoa com relação à cerveja. Tem pessoa que atribui a felicidade a um copo de cerveja, mas tem outra pessoa que ela não bebe cerveja. Então, além de ser muito relativo essa questão de felicidade, o corpo em si, ele não identifica tantas questões psicológicas quanto as questões químicas, bioquímicas, né, do nosso corpo. Então essa atribuição tem a ver com aquilo que nós atribuímos como felicidade. Por isso que as respostas muitas vezes são diversas, são diferentes. Desculpem lá. Por quê? Porque cada um gera suas expectativas. Parece uma coisa óbvia, mas chega um certo momento da minha vida que eu percebi que parecia que muita coisa era óbvia no mundo. Só que a gente chega a uma determinada hora que a gente vê que assim, é óbvio para quem aprende. Para quem não aprendeu, não é óbvio. Então muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas aquela pessoa já deveria saber daquilo. Ah, mas aquela pessoa já deveria ter feito isso. Parece óbvio para quem sabe, para quem não, para quem já vivenciou, para quem já experienciou aquilo. Entende? Para quem não experienciou, não é óbvio aquilo. Mas enfim, voltando à questão que eu
estava concluindo com a questão de Buda, porque o vídeo já está ficando longo. A felicidade está atribuída às suas expectativas, independente se é uma reação química do seu corpo ou se é uma expectativa psicológica, porque até a própria reação química do teu corpo está relacionada com aquilo que você atribui o que é felicidade, entende? Então, cada um na sua mente cria o que é felicidade para si ou o que não é felicidade para si. Então tudo parte da mente. Você cria a sua realidade. Quando você cria a sua realidade através da mente e não através da pura observação e daquilo que o mundo é, independente daquilo que você pensa ou você acredita, porque existe um mundo aqui fora, ok? E existe um mundo aqui dentro. E quando você fica preso dentro do seu mundo aqui dentro, você não consegue viver o mundo aqui fora. Daí que Buda diz, tem a ver inclusive com a questão da dualidade, mas também tem a ver com a questão que você cria a sua realidade, né? Então era isso, eu já estiquei bastante também, já tive até que cortar o vídeo aqui depois de uma ultrapassagem, outro ia me ultrapassar aqui, aí eu resolvi dar espaço e cortei o vídeo. Mas eu queria dizer que nós, os brasileiros, que a maioria das respostas que eu tive foi de brasileiros, são pessoas muito mais espiritualizadas. Isso já é constatado, né? Parece que para quem já parou para observar um pouco disso, sabe que o Brasil é um país bem religioso, independente da religião que cada um tiver, mas o brasileiro ele tem essa sensibilidade espiritual muito maior do que outros países, né? E era isso. Queria agradecer vocês pela essa partilha que vocês tiveram comigo. O caminhão aqui torna a gente um pouco solitário, mas eu aprendi a gostar de estar comigo. Mas eu adoro poder partilhar isso com vocês, conversar com vocês, porque essa solidão tem um lado bom que faz a gente refletir um pouco na vida também, né? Então, muito obrigado a todos vocês e até mais.